Olá, no TV Empresa desta semana vamos apresentar o programa Parceria para o Desenvolvimento de Acionistas, o PDA, da Fundação Fritz Miller. Este programa, mais conhecido, como eu falei, como PDA, tem por objetivo promover e estimular a troca de práticas entre os proprietários, herdeiros e acionistas de empresas familiares. Desta forma, o alinhamento de responsabilidades, direitos e estratégias de gestão serão mais eficazes na preservação, consolidação e expansão do patrimônio familiar e na longevidade da empresa. Para conversar conosco sobre esta modalidade de programa, estamos recebendo a coordenadora do PDA, a professora Luzia Frelich. Luzia é mestre em administração, pós-graduada em recursos humanos e bacharel em letras. Além de coordenar o programa PDA, é gestora do grupo PAEX Litoral e é professora universitária nas disciplinas de administração de recursos humanos e de pós-graduação em gestão de pessoas. Também atua como gestora de recursos humanos na Artex e é a atual presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos Santa Catarina. Seja bem-vindo ao programa, Luzia. Dilson, obrigada pela oportunidade. Bom, começamos com uma pergunta interessante do seu currículo, né, que é a questão de toda pós e mestrado na área de gestão e formado em letras. Sim. Houve uma mudança na tua vida ou era uma opção mesmo? Como é que foi? Na verdade, foi o início de carreira da minha vida profissional, né? Eu não tive a possibilidade, estudei aqui na FURB e não tive a possibilidade de ingressar na época no curso de administração. Entrei em letras e assim que eu estava terminando o curso de letras, eu já migrei para a área de administração. Então, a minha carreira toda se desenvolveu na área de administração. Bom, então vamos falar do PDA agora. Ou antes, né, vamos falar das empresas familiares. Okay. Né? Bom, o que caracteriza, quais as características de uma empresa familiar? Empresa familiar, Tomil, é toda aquela organização que é formada por um empreendedor que constitui uma família. E ele constrói esse negócio como uma forma de remuneração, como uma forma de ocupação e de sustento de uma família. Então, na origem, a empresa familiar, ela nasce dentro de um contexto familiar e ela se desenvolve ligada à família. Normalmente, a empresa familiar ela é formada ou pela mãe ou pelo pai, que são os empreendedores do negócio. Ambos trabalham normalmente dentro da organização e à medida que a empresa vai se desenvolvendo, eles vão levando a família, parentes, se tem filhos, levam filhos, se tiver na idade de trabalho, a trabalhar dentro do negócio. E aí constitui um negócio de uma empresa familiar. Então, um pouquinho de mistura de família e empresa, né? Com certeza, com certeza. No começo é isso mesmo. Bom, quais são os desafios da empresa familiar na atualidade? A gente escuta que tem muitos problemas. Quais são os desafios que hoje a empresa familiar enfrenta? Na verdade é o seguinte, Tomil, a empresa familiar ela vive dentro de um contexto internacional de negócios. Então ela deve competir a nível internacional como qualquer outro tipo de empresa. E a competitividade desde a abertura de mercado, a gente sabe isso no país, ela vem sendo muito grande e muito agressiva. E o que acaba acontecendo em vias de regra na empresa familiar? Uma certa dificuldade da gestão, de separar a gestão das relações da família e das relações do negócio. E aí isso faz com que a empresa familiar tenha uma certa dificuldade do entendimento para onde às vezes que ela tem que tomar as decisões, onde ela vai investir o capital para preservar o patrimônio da família, como que ela vai tocar a gestão e como a família está muito misturada dentro da gestão do negócio, não consegue normalmente separar. Então, esses são os principais dificultadores que tem apresentado e o desafio da continuidade de uma empresa familiar. Um dos desafios é a questão do conflito, que às vezes existe, nem todas as famílias, mas muitas vezes o próprio conflito familiar acontece indo para a empresa. Isso também é uma grande dificuldade, não é não? Com certeza, porque assim, Tomil, uma empresa familiar, como já disse, família e negócio. Né? No primeiro momento é família e uma renda. Se transforma no negócio. O negócio também tem o dono que passa a ser, que tem a propriedade daquele negócio. E tem a gestão. Só que como isso funciona tudo
no mesmo lugar, muitas vezes discutido na mesma mesa, muitas vezes discutido no âmbito da própria família, o que vai acontecer com o negócio e do negócio o que acontece em casa, os conflitos se misturam. E tem conflitos de interesses, tem conflitos de participações e isso acaba gerando um certo desgaste, por vezes, em algumas famílias. E em alguns casos, mais especificamente, gera problema dentro da gestão da empresa. Quer dizer, os problemas, às vezes, de conflitos pessoais internos da família são levados para a gestão e cria problemas na família. E o contrário também, né? Conflitos na empresa, na que empresa, também é comum, é normal, vai para a família. Isso. É difícil separar, né? Ter um muro, agora eu sou família e na frente eu sou empresa. É complicado, né? Esse é o maior problema, eu diria assim que esse é o maior desafio das empresas familiares, né? Conseguir entender os papéis. Na lógica, assim, a mesma pessoa, ao mesmo tempo que ele é família, que ele é pai, ou que ele é mãe e que ele é filho, normalmente pai, ele é o proprietário do negócio e ao mesmo tempo ele é gestor. E aí separar qual é a decisão que ele vai tomar em cada momento. Porque principalmente a hierarquização entre pai e filho, e isso dentro da gestão, quando não está bem claro, é que criam os conflitos e que criam os atritos que são levados do negócio para casa ou de casa para o negócio. Então entender claramente quais são os papéis, que momento que eu sou filho, que momento que eu sou proprietário desse negócio e que momento que eu sou o gestor responsável por essa organização é fundamental para minimizar os atritos e as complicações que são trazidas dentro do negócio. Bom, eu particularmente participei de empresa familiar nos dois âmbitos, né? Primeiro como filho, nós éramos 6 irmãos, então tinha o pai e nós os filhos. E agora eu sou pai, né? E tenho os meus filhos na empresa familiar. Então a gente encontra essas questões todo dia, né? Essas dificuldades, né? De você, no caso antes, ser filho e funcionário, né? Quer dizer, uma hora você é filho, uma hora você é funcionário, e ver o teu pai e o teu patrão. Realmente é muito difícil. Esses papéis são muito complicados. Eu particularmente também já vivi essa história, eu tenho uma filha, ela estava trabalhando comigo até para iniciar as atividades profissionais e eu, pela minha característica de trabalho, pressionava muito e ela reclamava que não tinha mãe. Então era um pouco ao contrário, né? Porque eu estava exercendo muito o papel de executiva em cima dela e deixando de lado o papel de mãe. Então é muito difícil realmente separar. Agora sim, é possível, existe um exercício prático que pode ser feito, orientações técnicas com psicólogos, que dá para ser trabalhado esse lado e se ter uma vida mais saudável. Exato. Porque quando entender que a gente pode cobrar o filho com a mesma responsabilidade que cobra um executivo, isso já dá uma diferença muito grande. Porque o grande problema que a gente tem acompanhado em várias empresas que têm convivido conosco no projeto é que o pai também tem uma certa proteção pelo filho. Exato. E aí o filho está como executivo, está ao lado do executivo, mas existe um certo protecionismo que o pai não consegue fazer a cobrança. Porque é difícil separar os papéis. Mas quando o pai consegue entender que na lógica de gestão ele pode cobrar um filho como ele cobra um executivo e que em casa ele pode ser tão amoroso e deve ser um pai amoroso como o pai, isso dá uma diferença muito grande. E nós temos experiências vividas, nós temos vários depoimentos de pessoas que exercitaram esses momentos diferentes e têm construído famílias saudáveis e empresas saudáveis com os filhos dentro do negócio. Então, isso que é muito bacana, porque cria relações saudáveis. E nós vivenciamos questões de empresa onde eles fizeram acordo assim, negócio nós tratamos até sexta-feira às 5 horas da tarde. A partir dali nós somos família e quando nós estivermos reunidos enquanto família, nós vamos cuidar das coisas da família. Vamos cuidar do que a gente gosta de lazer, vamos receber nossos amigos e não falamos em negócio. Então essa é uma prática que no exercício parece assim, bobagem psicologicamente, mas que separa momentos distintos de discussões distintas. E aí o pai também não tenta penalizar o filho no final de semana para ficar pensando no negócio. E isso é muito bacana, porque daí cria constelações saudáveis de relações. A relação saudável da família e a relação saudável na gestão. Ok, no próximo bloco nós vamos falar o que o PDA, o Programa de Desenvolvimento de Acionistas da Fundação Fritz Miller, pode fazer para ajudá-lo, você que é empresário, nessa questão da empresa familiar. Vamos ao intervalo e voltaremos em seguida. FURB TV, um canal para o saber. Apoio FURB, INPG, competências para gestores.